quem segue esse rapaz está trocando alface por chicória. Agora, ele está recebendo em dólar e ele está comendo picanha. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, presta atenção nessa decisão. O ministro mandou tirar de circulação livros de direito que contêm conteúdo ofensivo a pessoas LGBTQIA+, e a mulheres, conteúdo supostamente homofóbico e machista. Esses livros terão que ser tirados de circulação. A medida foi uma resposta a uma ação do Ministério Público Federal. Dino argumentou que os trechos problemáticos violam a dignidade da pessoa humana, mas enfatizou que sua decisão não se configura como censura. Agora, Darcio, não chega a ser novidade, né? Eu lembro que livros do Monteiro Lobato, né, ele chegou a ser cancelado porque tinha trechos supostamente racistas, né? Então, se obras históricas também são alvos desse revisionismo, imagina os livros da atualidade, né? Mas é uma decisão muito perigosa, não, Darcio? Extremamente perigosa. A Fabi trouxe o exemplo nazista de 33, e que foi previsto, né? O poeta alemão Heinrich Heine ele avisou: onde se queimam livros, acabam se queimando pessoas, e a gente está nesse caminho, infelizmente. Eu fui pesquisar um pouco sobre essa história. Na verdade, foi uma pesquisa que os alunos da UEL, Universidade Estadual de Londrina, foram fazer na biblioteca da universidade para poder descobrir obras que poderiam ter conteúdos homofóbicos ou preconceituosos ou qualquer coisa do tipo. E eles identificaram, por exemplo, obras que falam sobre a possibilidade da comunidade LGBTQIA+, estar mais exposta ao vírus HIV, o que, segundo Flávio Dino, já foi refutado pela ciência. Vamos lá? Vem cá, Flávio Dino, dá uma olhada nessa aqui. Dia 21 de junho de 2011, a revista Exame publicou um comunicado da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Homossexuais têm 20 vezes mais probabilidade de contrair HIV. Então, essa censura é a OMS. Ok? Vamos lá. O UOL, Janaína Garcia, para o Viva Bem, no dia 3/2 de 2020, um aumento da contaminação entre gays e bissexuais. E mais, no G1, a Aline Costa escreveu lá em Presidente Prudente que os homens jovens homossexuais de 18 a 30 anos representam 90% dos novos pacientes infectados por HIV. A pergunta é: vocês gostam ou não de políticas baseadas em evidências? Porque as evidências apontam que essa comunidade precisa de proteção e não de censura. Como assim a ciência já refutou? Como assim a ciência já refutou? A ciência agora refuta os fatos. Existe uma comunidade que, infelizmente, segundo a OMS e segundo vários outros institutos de pesquisas e trabalhos feitos em universidades, apontam que essa comunidade está mais exposta a uma enfermidade, e por meio da justiça e da militância de um grupo, de uma universidade, a gente está tirando o direito dessa comunidade de saber que eles estão em perigo. A pergunta é: aonde está a política baseada em evidências? Essa atitude é uma atitude, no meu modo de entender, perigosíssima. Vitor Brown. Você, Serrão? A exceção está virando regra no Brasil da tirania parlamentar. Isso é assustador. O que Flávio Dino fez não foi censura, não. Foi regulação juristocrática, que é pior do que censura. É desrespeitar completamente o espírito da Constituição brasileira. É assassinar a ADPF 130 do Supremo Tribunal Federal, que garante a liberdade de expressão. O próprio Supremo Tribunal Federal foi afrontado, está sendo afrontado por decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. Você, quando promove uma censura a um livro, isso é puro obscurantismo, porque a censura é burra, totalmente burra. Você só pode proclamar a verdade. A verdade vence o obscurantismo. A verdade vence a informação errada e preconceituosa. Se você não concorda com aquilo que está no livro, escreva um outro e diga: ali está errado. A verdade é essa. E não
promove uma violência para tentar limpar, consertar uma situação que também é violenta, é considerada violenta. Então, isso que o Flávio Dino fez é típico do pensamento atravessado comunista, socialista que ele é. É isso. Nada de anormal, nada, não se poderia esperar nada diferente dele do que ele fez nessa decisão. Então, isso é lamentável, nós temos que repudiar toda e qualquer forma de censura. A nossa luta aqui no Brasil é pela liberdade, liberdade com responsabilidade. A liberdade tem um parâmetro fundamental, que é a legalidade com legitimidade. Se o cara que escreveu o livro de direito publicou uma besteira ali, isso não significa que ele tenha cometido um crime. Ele pode ter emitido uma opinião equivocada, errada, que cabe à sociedade inteligente refutar com inteligência e não com a truculência da censura. Então, nota -13 para essa decisão suprema do ministro Flávio Dino. Vou te passar, Fabi, só registrar aqui que a nossa equipe abriu uma enquete agora aqui no chat sobre esse assunto que a gente está conversando aqui. A pergunta é a seguinte: proibir ou retirar livros de circulação, você é totalmente contra ou é a favor se discordar do assunto? São as duas alternativas. Vá votando lá no chat do YouTube. No final do programa eu trago aqui o resultado. Fala aí, Fabi. Eu vou aproveitar e lembrar aqui que realmente o que eu falei no começo, lá que o pessoal não tem nada que fazer, olha, o Darcio fez a pesquisa de campo, né, para saber como é que surgiu. Gente que realmente não tem nada que fazer, foi na biblioteca achar mimimi e problema. Vou dar uma dica, tem Lombroso, viu, pessoal? Lombroso, para quem estudou direito, né, aquele cara que media cérebro e aí falava que o criminoso era assim, assado, que tem a ver lá com os arianos, tem muito a ver o pensamento. Ué, Lombroso, o pessoal está falando ainda, como é que pode? Para vocês entenderem, gente, que não é abolindo o pensamento que você combate a falsa ideia, ao contrário, né? Até na Bíblia tá, e a verdade vos libertará. Então, mesmo que traga algo que é completamente mentiroso, desumano e cruel, como é que a gente faz o inverso? Odino, né? Mostra o que é o caminho, o que é a verdade, o que é a vida. Ele se diz cristão. O que vocês acham, gente? Espera aí, a minha caneca fala. Ai, ai, ai. Vamos mudar de assunto, então. Falar sobre Felipe Neto. Olha só essa informação. O governo dos Estados Unidos doa dinheiro a Felipe Neto para combate à desinformação. A organização Civilization Works, dos mesmos autores da série de reportagens Twitter Files Brasil, publicou um relatório que revela doações do governo dos Estados Unidos a projetos sobre combate à desinformação e discurso de ódio no Brasil. O documento, divulgado em 1º de outubro, revela que o Instituto Vero, do influenciador digital Felipe Neto, foi uma das instituições que receberam recursos dos norte-americanos. O valor, R$170 mil, pagos pela Embaixada dos Estados Unidos. Darcio Bracarense, como analisa, Darcio, essa informação? Olha, eu fico surpreso, porque a narrativa de que existia um gabinete do ódio no campo conservador, e que esse gabinete do ódio tinha articulações internacionais e por aí vai, e de repente a gente descobre que um jovem influenciador está recebendo dinheiro de um governo estrangeiro para atuar aqui. Foi aberto um inquérito, o Ministério Público pediu a abertura de um inquérito. Bem, quando vazou um áudio lá do Sérgio Reis, um cantor octogenário, que obviamente deve ser um perigo para a sociedade, né? Imagina, o cara canta panela velha e coloca a sociedade em risco. Então, 29 subprocuradores gerais da República se juntaram para poder pedir uma apuração, uma investigação. Foi lá uma operação de polícia na casa dele. E em relação a esse caso, qual é o interesse do governo americano em patrocinar essas entidades aqui no Brasil, atuando na informação ou na desinformação? É muito interessante porque a esquerda, tudo aquilo que a direita faz, que pode ter alguma relação com alguma entidade estrangeira, é entreguismo, é intervenção, é o imperialismo. Eu lembro da Lava Jato, eles acusando, né, o Departamento de Estado americano de estar intervindo. E agora? E nesse caso? Quem está apurando? Como é que é feito esse gasto? Qual é a verdadeira função? Ele influenciou ou não no processo eleitoral? Teve intervenção estrangeira durante o processo eleitoral? Esses gastos foram feitos quando?
Pois é, são perguntas que ninguém vai responder. Porque, aparentemente, para um determinado campo da guerra política, tudo é permitido. E esse rapaz, portanto, faz parte, e agora com provas, de um gabinete internacional de uma milícia digital que atua nas redes sociais. E aí, cadê aquelas pessoas que defendem a nossa democracia e a nossa soberania? A mim, não surpreende. Para mim, é mais do que óbvio que ele tinha apoio. Eu só não sabia que era do João Bidê. Agora, Serrão, olhando do outro lado, né, o governo americano tem algum interesse, né, um investimento, né, não se daria tanto dinheiro para algo que não se interessa, né, então certamente há algum objetivo. Fico imaginando se é o bem do Brasil, o desenvolvimento do nosso país, e acho que não, né, Serrão? Não, é o controle total do país. O Brasil não tem soberania e, pior, ele aceita não ter soberania. E a gente vê a esquerda tupiniquim, ela é super falsa, super hipócrita, recebendo jabá globalitário. Caramba, essa é a máxima vergonha. Você receber o dinheirinho de fora para fingir que você tem uma ação aqui dentro do Brasil, para sabotar a ação do que seria o conservador liberal no país. Isso é uma vergonha. E pior é que essa galerinha ainda tem vergonha de se dizer de esquerda, na maioria dos casos. Recebe a grana globalitária, não assume que é globalitário, globalista, e nem assume que é de esquerda, não tem coragem. Então, é de uma hipocrisia, de uma covardia e de uma pobreza intelectual absoluta, porque você recebe a grana para patrocinar ideias que não são as suas. É um estelionato ideológico completo. Então, é vergonhoso isso que aconteceu. Muito bem, e mais uma excelente reportagem que a Gazeta do Povo fez, revelando, matéria do Oliveira, revelando essa história e mostrando o quanto a gente ainda precisa de soberania no Brasil. Mas o que é pior, a esquerda brasileira, além de não defender soberania brasileira, além de não ter soberania nenhuma, ela ainda é uma indigente intelectual. Isso é que é o fato mais assustador de todos. Diga, Fabi. Acho que você humilhou pouco, eu estou segurando o meu riso, Serrão, porque estelionato intelectual eu até acho pouco. Tá? Olha só, gente. Prostituição, né? Realmente isso, exatamente. Não vou dissertar sobre isso porque é uma sexta-feira, deixa para lá esse tema. Mas olha, nós somos perseguidos muito tempo por esse pessoal aí, né, que de giants não tem nada, e qualquer coisa, eles iam atrás das marcas, pediam para tirarem as suas marcas de programas, né? A gente viu isso na Jovem Pan, a gente viu isso em vários lugares, né? Sofremos com isso direto ou indiretamente. E olha, gente, não era de graça, não era por ideologia. Olha que coisa bonita, não é, gente? Aí depois o pessoal fala assim, porque vocês têm interesses. Meus amigos, olha aí o interesse que realmente tem a galera e quanto vale esse interesse. Tem o preço, olha aí. Eu acho que esse preço ainda está até pouco, perto de cifras que a gente possa imaginar, né? Isso aí foi o que ficou factível. Mas olha, aí a gente pega esse fato aqui, né, de que então o senhor aí Foca, que eu me recuso a falar o nome porque ele adora processar as pessoas, então o Foca, né, tá lá na reportagem da Gazeta fazendo essa ligação, né, essas ligações perigosas, digamos. E aí a gente descobre então que eles são vassalos do Biden, que é cara papo de anti-Yankee. Adoro aquele termo, gente. Quando vocês verem alguém falando assim, como que é? O Serrão aqui vai lembrar o Darcio, que vai se referir aos americanos e fala, até esqueço mesmo. Imperialismo Yankee. Não, tu vai falar que, não, quando você fala que a pessoa é americano, estadunidense, lembrei. Se eu ouvir assim, estadunidense, você já fala, é a galera da esquerda que não quer assumir que é esquerda, que fala que é nacionalista, tá esquisito esse jogo. Fica assim. Tá? Porque não, gente, isso aí é coisinha que os russos colocaram para falar, os caras são do mal. E tem uma galera muito jovem caindo nisso, a gente sabe que tem um grupo, inclusive na internet,
Então fica a dica, estadunidense, fica com o pé atrás, usando umas paradas tipo Nova Resistência, uma galera assim, fique esperto, que essa galera tá pegando o que é realmente o conservadorismo, virando ele para encaixar num buraquinho lá que não tem nada a ver com o conservadorismo não brasileiro. E aí, Felipe Neto, o que você me diz sobre isso? Agora eu acabei falando, né? Mas ele tem que prestar as continhas aí, 170 mil? Interessante. Lembrando aquela frase do só Constantino, já que ele não está comentário. aqui hoje, né? Follow the money, né, Darcio? É só olhar quem está pagando a conta que muita coisa fica explicada, né? Diga aí. Não, a Fabi estava falando sobre o idealismo dele, né? Achava que era tudo gratuito. Bem, quem segue esse rapaz está trocando alface por chicória. Agora, ele está recebendo em dólar e ele está comendo picanha, porque o preço da carne está nas alturas. E eu recorro, Fabi, ao nosso Milor Fernandes. Eu desconfio de todo idealista que lucra com seu ideal. Era isso. Boa.